Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abunde e cresça cada vez mais em nossos corações, para que cada vez mais compreendamos a santa e boa vontade de Deus para cada um de nós. Estamos iniciando agora, no primeiro dia da semana, mais uma lição do livro de Hebreus. Semana passada nós estudamos a lição do capítulo 1 de Hebreus, mostrando ali a revelação do Filho de Deus, né? Como o Pai o gerou, todas as coisas fez através dele, mostrando que ele foi exaltado, né? Para que os anjos o pudessem reverenciar como superior a eles, etc, etc. Vimos tudo isso na lição da semana passada. Agora na lição 2, temos como título aqui, o Filho do Homem. Agora, o autor do livro de Hebreus, que eu entendo ser o apóstolo Paulo, ele vai agora explorar esse aspecto. Jesus como Filho do Homem. E a gente vai começar aqui vendo o verso síntese da lição, que está no capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim. O que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Esse verso aqui do livro de Hebreus é um verso assim fantástico, né? Porque o texto começa com uma pergunta, o apóstolo aqui utilizando uma expressão contida lá no Antigo Testamento, e agora ele traz, mostrando para nós, revelando que esse texto do Antigo Testamento era messiânico, apontava para Cristo, e aí ele começa com a pergunta: o que é o homem para que o Senhor dele se lembre? O homem não é ninguém, né? Ou seja, com que linguagem ele está aplicando isso? Porque ele está comparando o homem em relação aos anjos. Se Deus está rodeado de anjos magníficos, né? Alguns chegam até a criar uma certa hierarquia entre os anjos, né? Os querubins, os serafins de 6 asas, né? Como tem lá no livro de Ezequiel, né? Os anjos magníficos de Deus, né? Que são comparados a labaredas de fogo, como a gente viu no capítulo anterior, na lição passada, a gente viu isso aqui. Então, se Deus tem todos esses anjos magníficos, né? Do lado do seu trono, resplandecendo a sua glória de forma imediata diante dos seus olhos, que o contemplam, olha que coisa linda, por que o Senhor iria olhar para o ser humano, uma figura que mora num país de trevas, mora na escuridão, tudo neste mundo cheira a morte? Parece que a terra voltou ao estado, o estado original, antes do Senhor criar tudo, e havia trevas, é só treva. Inclusive a Bíblia chama o planeta Terra de abismo, a Bíblia chama o planeta Terra de trevas, porque aonde havia trevas resplandeceu a luz, aonde havia trevas o Senhor mandou o seu Filho para resplandecer a luz, porque o Filho é o único que resplandece a glória de Deus sobre a terra. Está lá, nós vimos na lição passada que Cristo é o resplendor. Então aonde havia trevas, resplandeceu. Não resplandeceu. Ou seja, veja que o Pai fazendo uma referência novamente à presença de Cristo aqui no nosso meio, né? Isso é muito, muito interessante para a gente compreender
essas questões da palavra de Deus. Então ele pergunta, o que é o homem? Para que o Senhor se lembre dele, para que o Senhor para que o Senhor visite o ser humano, mesmo que seja no corpo do seu filho, mesmo que Deus visite a humanidade através do seu filho, né? O templo perfeito onde Deus habita, né? O que é? É para nós respondermos assim, não é nada. O homem não é nada diante das coisas gloriosas que Deus fez, vê né, e vive ao lado delas. Não é nada, né? Essa é a resposta. Mas por que ele pergunta isso? Justamente porque Jesus amou tanto o mundo, o Filho amou tanto o mundo, Deus o Pai amou tanto o mundo, que Cristo veio na condição do homem. Olha só, o que é o homem? Não é nada. Aí ele pergunta, ou o Filho do homem, que o visites. Que coisa linda. Realmente, o Filho do homem, pelo menos na questão exterior, né? Ele passou a ser um nada. É tanto que Cristo para muita gente não era um nada, segundo a ótica humana, porque para Deus e para nós que cremos, Cristo é tudo. Mas para a humanidade daquela época não era nada. Né? Os fariseus, os líderes religiosos, viam Cristo como um nada. Até um discípulo dele falou assim, e pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Né? Era nada. Não tinha dinheiro, não tinha fama, não tinha reputação. Fama no sentido acadêmico, né? Porque Cristo tornou-se muito famoso pelo poder de Deus nele, os milagres, as curas que ele fazia e tal, né? O nome dele tornou-se famoso devido a isso. Mas a fama dos homens da alta cúpula, que dava título às pessoas de doutores, de líder, de homem sábio, né? Lá na academia, no Sinédrio, Cristo não tinha esse tipo de fama, não. Aí ele pergunta aqui, ou o Filho do homem para que o visites? A resposta é nada. Mas por que Deus visitou? Olha que coisa linda. Deus não só visitou, mas ungiu Jesus Cristo como Filho do homem aqui na terra, e ele se tornou a maior manifestação da glória de Deus já demonstrada nesse planeta. Por isso que a Bíblia chama ele de o resplendor da glória de Deus, como nós lemos aí em Hebreus 1, versículo 3, da lição da semana passada, né? Agora, falando desse Filho do homem, especificamente se referindo a Cristo, ele diz assim, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Então, veja que quando Cristo estava, e está até hoje, né? Na condição de Filho do homem, ele é menor do que os anjos no aspecto da natureza, aspecto do corpo físico, o seu aspecto natural. Cristo é menor do que os anjos. O Senhor Deus fez, inclusive o verbo fazer aqui, o verbo fazer, né? No sentido de que o Pai prepara aquele corpo para ele. Ele vai dizer aqui no livro de Hebreus, né? O Filho dizendo, sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. É o que vai dizer aqui. Então, por isso que ele está usando o termo fizeste um pouco, né? Menor do que os anjos. O texto não está dizendo que Jesus é um ser criado como Adão, que Deus fez um boneco ali e tal. Não. Né? Ele precisava ser gerado no ventre de Maria para que esta tipologia se harmonizasse com a geração dele lá do princípio, do pai. Né? Geração. Né? Para que ele viesse de um pai, dos seus pais. Né? Pois bem. Fizeste um pouco menor do que dos anjos, da glória e de honra o coroaste. Então, veja que Cristo, aqui como Filho do homem, ele recebe do Pai glória e honra. Cristo, ele não conquista a glória e honra pelo seu próprio poder, mas é com a ajuda do Pai, com o poder do Pai nele. Quem coroa ele, quem dá a ele, coroa, inclusive usa o termo coroaste, ó. Porque todo o poder que Cristo recebe é na cabeça, onde vai a coroa. Todo o poder que Cristo recebe, ele recebe pela unção. O Espírito que vem sobre ele, sobre a sua cabeça, dos céus, quando ele é ungido ao sair lá do batismo lá no Rio Jordão. De glória e honra o coroaste. Então, Cristo pode ser na aparência menor do que os anjos, mas no seu interior ele é infinitamente superior, mostrando claramente aquele princípio que Deus disse a Samuel. Samuel, eu não sou homem, né? Para que enxergue a aparência. Eu vejo o interior.
Que coisa linda, né? Então a grandeza do homem não está na sua aparência externa. Por isso que para Cristo não tem importância nenhuma. Se ele hoje é um palmo abaixo dos anjos, é menor fisicamente do que os anjos. Ora, isso não tem importância nenhuma. O homem exterior, a figura exterior. Deus o Pai, ele pode se revelar para a gente usando uma pequena criatura para revelar o seu amor. Dizem que as coisas mais preciosas deste mundo são as pequeninas. Os animais mais fantásticos do mundo, os mais poderosos, são os pequenos. A formiga, por exemplo, ela leva 500 vezes o seu peso. Né? Um beija-flor, que pesa gramas, quase nada, tamanho de nada, o beija-flor, ele é um animal que consegue bater as asas 120 vezes por segundo. Já imaginou? Diz a ciência, né? Eu não tenho como comprovar isso. Mas veja só, meus amados irmãos, e aí está a beleza. Aí está a beleza. E tudo o que Deus faz, ele diz que revela na natureza. Para compreender o seu eterno poder, os seus atributos divinos, claramente se vê nas coisas criadas de lá em Romanos 1:20. Continuando, meus irmãos, vamos agora para a primeira pergunta da nossa lição. A primeira pergunta diz assim: que exortação é feita aos hebreus sobre rejeitar a obra de Deus? Veja só que agora o autor do livro de Hebreus, ele vai falar aos hebreus sobre o risco de rejeitar a vontade de Deus, a obra de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque no capítulo 1 ele apresentou Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, né? Que os hebreus, muitos dos hebreus rejeitaram, a maioria dos hebreus, no caso os judeus, rejeitaram Jesus Cristo. E agora, no capítulo 2, primeiro ele exalta Jesus no capítulo 1. Agora, no capítulo 2, ele vai mostrar por que o povo rejeitou e em que condição Cristo foi rejeitado aqui na terra. A pergunta vai responder aqui no versículo 3. 2, versículo 3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que grande salvação? Aquela que ele disse no capítulo 1, que Cristo é superior aos anjos, que é labareda de fogo, que o Pai, é o que ele está dizendo lá, está no contexto. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Que coisa linda, ó. Como escaparemos nós? Pergunta o autor. Será que nós escaparemos do juízo de Deus por negar e negligenciar todo o ensinamento de Jesus Cristo, porque ele, quando esteve aqui na terra, na figura humana, na forma humana, na natureza humana, vindo de Nazaré, quem sabe com as roupas, né, não eram roupas chiques, ricas, como era a roupa dos sacerdotes, dos grandes homens, não eram aquelas roupas, né, especiais que os doutores da lei usavam, tal. Por isso que negaram ele, tão grande, fizeram aí tão grande negligência contra Cristo e rejeitaram tão grande salvação. Olha que pergunta o apóstolo faz. Agora, esta pergunta, né, como escaparemos, essa pergunta não é feita só pelo autor do livro de Hebreus. Ela é uma repetição de fatos. Porque como escaparemos é uma questão que é muito perguntada lá no Antigo Testamento, nos momentos em que Israel estavam sitiados ou estava sendo ameaçado por nações poderosas que ameaçavam destruir ela, né? Como eram as ameaças que vinham do norte, né? Dos assírios, vinha do Egito, que vinha de Babilônia e daí por diante. Como escaparemos? É uma pergunta que mostra que o povo judeu, nos dias em que foi escrito este livro, a Carta aos Hebreus, dizem que é por volta ali do ano 60, de 58 a 64, ninguém sabe a data exata, mas alguns arriscam até que é em torno do ano 62, né? Então, neste ano, em que o livro de Hebreus provavelmente foi escrito, se questiona isso aqui, ó, né? Justamente como se naquela época o povo hebreu estivesse em pleno risco. E não é coincidência, alguns anos depois, no ano 70,
Roma vem contra eles e acaba com tudo, destrói tudo ali, né? Realmente foi a maior destruição, inclusive destrói o templo, que nunca mais foi reconstruído a partir dessa destruição. Pois bem, aí o texto continua dizendo, a qual esta salvação foi rejeitada, foi anunciada inicialmente pelo Senhor. Anunciada primeiramente por Deus, através dos profetas, já nos tipos do Antigo Testamento. Foi também anunciada pelo Senhor Jesus aqui na terra, quando aqui esteve pregando o Evangelho do Reino a todo mundo. Foi também anunciada, mas os judeus tanto rejeitaram a salvação que veio pela boca de Moisés, pela boca dos profetas, porque nunca conseguiram obedecer, e rejeitaram também quando Cristo pregou de uma forma muito clara, usando de parábolas, ensinando assim como quem ensina uma criança. Cristo ensinou todos os valores morais e espirituais que nenhum profeta antes dele conseguiu expressar dessa forma. Então foi muito lindo. Imagine Jesus chegar e, por exemplo, pregar a parábola do filho pródigo. Aquilo é lindo demais. Ele está dando chance a qualquer um que andou errante pelo meio do mundo, basta voltar ao seio do Pai. Olha a forma como ele prega, mostrando um pai de amor que muitas vezes o líder judeu mostrava para as pessoas que iam ao templo sacrificar, um pai tirano, que gostava de sangue, gostava de vingança, que gostava, né, de punir, um pai punitivo. Não. Entenderam alguma coisa errada. O Senhor falou de forma muito dura no Antigo Testamento para um povo que estava acostumado à dureza do Egito, aos chicotes do Egito. Para este povo, ele falou de uma certa forma dura, para que o povo entendesse a gravidade da coisa, que só entendia no chicote. Mas Deus sempre foi um Deus de amor. Eu duvido que o Egito metia o chicote e dissesse, olha, nós vamos fazer um Egito aqui onde mana leite e mel e todos vocês serão livres. Olha, só o que Deus fazia. Ele mandava uma repreensão para aquele povo e logo depois 50 promessas. E promessas riquíssimas. E cumpria as promessas, né? Veja só. Então é muito diferente. Então, quando nós dizemos aqui que o Senhor iniciou, né, o Senhor aqui, Yahvé, o Pai, mostrando a sua salvação através dos profetas de Moisés, e como diz logo o versículo 1 e 2 do capítulo 1, né, de Hebreus, e nesses últimos dias foi através do Filho, a salvação foi dada também, foi anunciada, foi, né, através de Deus, dos profetas do Antigo Testamento, e através do Filho, nos últimos dias, diz até que foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram. Ou seja, depois essa salvação foi confirmada por aqueles que ouviram a Jesus. Quem é? Quem foi que ouviu? Os apóstolos, ele está falando aqui dos apóstolos. Esta verdade foi-nos confirmada depois pelos que o ouviram. Os apóstolos, os discípulos, todo aquele povo, né? O próprio João faz questão de dizer isso umas 3 ou 4 vezes, dizendo assim, olha, o que eu estou dizendo para vocês, eu vi e ouvi, e o nosso testemunho é verdadeiro. O próprio João vai dar esse testemunho. Inclusive lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele diz, o que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, porque a nossa comunhão é unicamente com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, está lá em 1 João 1, versículo 3. Né? Então aqui está essa beleza. A beleza do que o apóstolo que está escrevendo aqui para os hebreus, na condição de um hebreu, ele está dizendo assim, como nós escaparemos se nós negligenciarmos essa salvação que foi anunciada através do Filho? Se desde sempre vem sendo anunciado e a gente negando o tempo todo, em resumo, seria mais ou menos isso que ele está querendo dizer para aquele povo que não estava querendo aceitar Jesus Cristo. E agora, no livro de Hebreus, ele vai fazer questão de apresentar Jesus em todo tipo de antitipo. Ele vai Jesus no santuário, Jesus no sacrifício, Jesus comprometido nas palavras do Antigo Testamento. Ele vai apresentar, e apresentar até porque Jesus vem na condição humana, e tinha que vir na condição humana. Ele vai apresentar tudo. O livro de Hebreus é apresentando o Jesus para os hebreus que o negaram. Continuando, amados, vamos aqui agora para a segunda pergunta. Negligenciar a obra dos anjos que auxiliaram quem? Na pergunta anterior, a gente viu que eles negligenciaram tão grande salvação. Aí agora, na pergunta 2, a pergunta é justamente, vem em cima do verso da pergunta 1, né?
negligenciar a obra dos anjos que auxiliaram quem? Os anjos estavam auxiliando quem? Vamos lá. Hebreus 2, versículo 8 diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Que texto, né? Interessante. Veja que, como eu disse na lição passada, esse texto é, para mim, uma das grandes provas de que Paulo é o escritor do livro de Hebreus, porque somente Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28, dizendo que o Pai sujeitou todas as coisas debaixo do pé do Filho, para que quando todas as coisas estiverem definitivamente sob o seu domínio, debaixo dos seus pés, então esse mesmo Filho se sujeitará àquele, o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou ao Filho. Pois bem, então, aqui o autor, né, Paulo, ele tanto já falou no capítulo anterior, no final do capítulo 1, esse mesmo verso, dizendo que o Pai sujeitou tudo debaixo dos pés dos filhos, né? E aqui no capítulo 2 ele repete, mostrando a sequência do que ele está falando desde o capítulo 1. E talvez muita gente tenha dificuldade de entender vários livros da Bíblia, inclusive o livro de Hebreus, porque muita gente pensa assim, capítulo 1, fechou ali um assunto, vai agora entrar no outro capítulo 2. Não, é uma sequência. Quem inventou de colocar capítulo e versículo na Bíblia foi a Igreja Católica, através do Papa, no 5º século, então, no 15º século. Então, e essa é a dificuldade. Veja que eu não posso estudar o capítulo 2 desconsiderando o capítulo 1. Eu estou sempre trazendo o capítulo 1 porque é uma sequência, é uma carta só, é um escrito só corrido. Não tem essa coisa de... Por isso que ler verso isolado é um grande problema na cabeça de muita gente. Então, nós não isolamos o verso. Estamos sempre fazendo a ligação entre um outro. E aqui o próprio autor já faz. Ó. Ele traz de volta o que ele falou no final do capítulo 1, dizendo que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de quem? Do Filho, desse que nos trouxe grande salvação, que o povo estava rejeitando. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Aí ele se explica no final dizendo assim: e por que a gente não vê todas as coisas ainda sujeitas debaixo dos seus pés? Né? O texto é claro. Ainda não vemos, porque Cristo não retornou em glória para a terra, não concluiu o seu julgamento para dar o galardão a cada um segundo a sua obra, ou seja, a sentença, a cada um segundo a sua obra. Aquele que fez a obra do mal vai receber o galardão do mal, a morte. Aquele que fez o bem, fez a vontade de Deus, cumpriu toda a palavra de Deus, vai receber o galardão da vida. Então, quando ele vem com o galardão, ele traz para dar a cada um. E 2 tipos de sentença só, morte e vida. Não tem 3, não tem uma terceira alternativa, não tem um purgatório, não tem um reformatório, não tem um lugar para recuperação daqueles que estão meio salvo, meio perdido. Não tem isso não. É um ou outro. Só tem 2 caminhos. Só tem 2 sentenças. Cristo vai dizer os que estão à direita e os que estão à esquerda. Não tem ninguém no centro. Isso é muito claro, né? Pois bem, aí ele diz aqui no texto, ora, desde que o Pai lhe sujeitou todas as coisas, o Pai não deixou nada fora do seu domínio. Tudo está sob o seu domínio. Que coisa! Agora, o que é que o autor está se referindo sobre tudo e sobre nada? Nada ficou fora do seu domínio. No texto anterior, a gente já viu que ele está acima dos anjos e dos homens. Então, pelo texto anterior, nós deduzimos que quando o texto diz que o Pai nada deixou fora do seu domínio, o domínio de Cristo, ele vai além do planeta Terra. O domínio dele vai além do planeta Terra. É verdade que a Bíblia chama Cristo de o Rei dos Reis da Terra, porque ele combate contra os reis da Terra. Apocalipse 17, por exemplo, traz esse contexto, né? Os 10 reis, né? E ele domina sobre esses reis porque ele é o Rei dos Reis da Terra. Ok. Mas os domínios de Cristo, essa glória, o Pai coloca tudo sobre ele. E o que é tudo para mim? Ora, eu preciso
entender que todas as coisas que o Pai fez, os sóis, os milhares de sóis nesse universo sem fim, os planetas, as galáxias, o Pai cria tudo através do Filho. É isso que está aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Ele cria o universo através do Filho. Então, me parece que neste verso aqui, de uma forma lógica, de uma forma consciente, sem contradizer a Bíblia em lugar nenhum, os domínios de Cristo excedem ao planeta Terra. Ora, primeiro, é que ele está acima dos anjos, como a gente viu no texto anterior. A nenhum dos anjos ele disse: tu é meu filho, eu te gerei. Anjos, se reverenciem ele é autoridade sobre vocês. O domínio dele vai além do planeta Terra, né? Então, isso aqui é o que o apóstolo Paulo está mostrando para os hebreus, para que eles caiam em si e vejam a bobagem que eles fizeram, a loucura que eles fizeram em perseguir e em matar o Filho de Deus que foi enviado ao mundo só porque ele veio numa forma humana, apresentou-se em figura humana, aqui sendo um ser humano de fato e de verdade, e as pessoas olharam para ele como alguém que falava uma língua aramaica, uma língua pobre, talvez porque Cristo não tenha falado a erudição dos grandes doutores da lei que ficavam transitando nas grandes sinagogas e lá no templo, eles, menosprezaram. Cristo falou: olha, o Filho do Homem não tem nem um travesseiro para encostar a cabeça. Eu sou um mestre liso, não tenho dinheiro, não tenho nenhum travesseiro. A gente imaginou um mestre pobre, se os mestres eram tudo ricos naquela época? Cristo diz assim: olha, os passarinhos têm ninho, até a raposa tem um buraco no chão, tem uma toca, mas eu não tenho nada disso. Não tem nenhum travesseiro. A profecia de Isaías 53 diz que ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Começa logo assim: por que os judeus não deram crédito à salvação que Cristo, a nossa pregação, a pregação sobre a salvação que Cristo trazia? Por que não deu crédito? Por causa desse ser exterior que eles viam em Cristo. A mesma rejeição que eles fizeram lá no tempo de Davi, que Deus disse: Samuel, vai lá ungir. Agora tu tem que ungir Saul, porque Saul é o cara mais bonito em Israel, é o mais alto, mais forte, aparentemente mais musculoso, tal. Aí o povo gostou de Saul, porque era do jeito que eles queriam, bonito, alto e forte. Agora imagine se Deus tivesse mandado ungir Davi logo de cara, pequenininho, né? Aparência de juvenil, infantil, ruivo, né? Diz o texto, né? Imagine só. Era tudo que o povo não queria. Era alguém daquele jeito. Então, porque Deus diz assim: olha, eu não sou como ser humano. O homem só vê a aparência. Era o que os judeus julgaram Cristo, pela aparência. Sem fama, sem dinheiro, sem beleza física, sem reputação religiosa entre os grandes ali do templo, do sinédrio. Cristo não tinha nada disso. E agora veio a rejeição. Como então o autor do livro de Hebreus começa com tudo, né? Apelando diretamente ao coração dos líderes religiosos, daqueles que estavam sob a influência da pregação dos líderes religiosos, a reconhecer Cristo como o Filho de Deus.